já está conosco aqui o Superintendente Municipal de Cultura daqui da cidade de Concórdia, Júlio Gomes, também fotógrafo e microempresário da cidade, bastante conhecido de todos vocês. Então, Júlio, seja bem-vindo aos estúdios da 104.9. Tu trarás para nós aqui, ao vivo, então, o fruto dos teus longos anos de pesquisas em relação também à história da região aqui de Santa Catarina, a Guerra do Contestado e outros tantos conflitos, confrontos e eventos históricos importantíssimos para o conhecimento de todos nós, porque, como diz no hino rio-grandense, povo que não tem virtude acaba por ser escravo. E como me foi dito por um mestre no passado, povo que não tem história acaba por ser escravo. Escravo do quê? Escravo tanto da ignorância quanto do que advém desse estado de inconsciência que é a ignorância. Então, povo que não tem história acaba por ser escravo. Quanto mais a gente se aproxima da história, menos a gente se torna escravo das crenças no improvável e no impossível, muito trazido a nós pelos meios pelos meios políticos que temos hoje em dia como sistema de controle. Júlio, seja bem-vindo, faça uso do microfone, preencha-nos com o teu conhecimento, com toda essa riqueza que tu tens aí, inclusive que te nomeou superintendente da cultura da região aqui de Concórdia. Seja bem-vindo, boa tarde e faça uso do microfone, Júlio. Obrigado, Oliver. Obrigado. Uma boa tarde a todos os ouvintes da 104.9, né? Essa FM comunitária, né? Que tem prestado relevantes serviços para toda a nossa comunidade aqui de Concórdia. Então, ok. Então, Júlio, conta então para as pessoas que estão te conhecendo agora, que Concórdia, como sendo a capital nacional do trabalho, também atrai muitas pessoas de outras localidades do Brasil. Tá? Então temos isso em mente, mas também tem os nossos os conterrâneos aqui da cidade de Concórdia, que já te conhecem há muito tempo, mesmo enquanto clientes, enquanto colegas, amigos, familiares, e apenas pessoas que vão lá, por exemplo, na Casa da Cultura, que é o teu segundo lar, passam por lá, te conhecem. E, enfim, são pessoas que carecem e precisam dessas informações e que também vão ficar felizes em te ouvir. Então conta para nós, enquanto músico que tu és também, quais foram as tuas influências? Conta para todos nós qual foi o estopim dessa tua própria revolução, que consistiu, né, em toda essa pesquisa que te tornou superintendente da cultura. Em primeiro lugar, eu sou nascido e criado em Concórdia. Saí por alguns tempos, mas retornei para Concórdia. É uma cidade que sempre me acolheu bem e eu tenho tudo que se precisa para se viver bem aqui, e Concórdia é a minha cidade natal e a cidade do coração, né? Então eu iniciei a minha trajetória como agente cultural ainda na década de 80. Logo quando eu saí do exército e retornei para Concórdia, eu ingressei num grupo teatral e por alguns tempos trabalhamos peças teatrais, desenvolvemos alguns trabalhos dentro do município de Concórdia, e em seguida eu começo a trabalhar como professor de música. Ministrava aulas de violão assim para muitos alunos de Concórdia. Hoje encontro pessoas assim já adultos, né, já com carreiras dentro da música, né, que sempre me falam que iniciaram seus conhecimentos, os primeiros acordes. Isso, a partir dos primeiros acordes que eu ensinava lá no início, que também não era assim, um conhecimento tão aprimorado, mas era o início para que a pessoa, a partir disso, desenvolvesse seus estudos. Depois eu acabei participando de um grupo de teatro universitário chamado Força Jovem. Foi em meados da década de 80, 85, por aí, quando era dirigido esse grupo pela professora Maria Luísa de Matos, que hoje
nós temos o Teatro Municipal, que leva o seu nome em sua homenagem pelo grande serviço que ela prestou para o teatro aqui no oeste de Santa Catarina. E a partir desse envolvimento com esse grupo, nós começamos a trabalhar peças muito interessantes de autores muito reconhecidos no Brasil, e uma das peças que é de Romário José Borelli, que se chama O Contestado, me levou aos primeiros contatos com a história do contestado. E a partir daí, a paixão, né, e o amor pelas descobertas, por toda a relevância que a história do contestado tem para o oeste de Santa Catarina, para toda Santa Catarina e para todo o Brasil e talvez para o mundo, né? Foi uma saga que aconteceu e que era pouco conhecida até então. E através desse grupo teatral a gente levou essa peça para vários municípios do Brasil, inclusive participando do Festival Nacional em Brasília com a peça. Tiramos primeiro lugar no Festival Catarinense de Teatro aqui em Santa Catarina, e a partir disso eu começo a me aprofundar no estudo do contestado para entender melhor o que foi o conflito, o que foi toda essa saga, né? Porque senti que a minha gente estava envolvida nisso, entendeu? O meu povo, eu sou descendente de caboclo, né? E meus ancestrais tiveram ligação, estiveram nessas lutas, né? Então, essa história pertencia a mim também. Então, eu fui buscar mais conhecimento dentro disso e sempre trabalhando na questão da música, né? Porque no próprio grupo de teatro eu trabalhava como musicalização, fazia a musicalização da peça, né? Então, essa pesquisa era necessária para entender melhor e fazer com que as coisas saíssem dentro daquilo que tinha que ser, né? Sim, perfeito. Ok, Júlio, eu tenho mais um questionamento para te dirigir, que é em relação às tuas pesquisas no que diz respeito à história destas terras, tá? A gente conversou fora do ar, tu estavas nos dizendo, por exemplo, na presença dos antigos monges, certo, tá, na região, a maneira que o povo os interpretava e os acolhia, mas a presença, entre aspas, mística que eles tinham perante essas pessoas, perante os povos, a importância que estes homens tiveram na construção das regiões aqui, especialmente de Santa Catarina. Tanto que tivemos aí o ápice disso tudo foi propriamente 1912, quando houve a Guerra do Contestado, né? O governo não aguentava mais a pressão a pressão, vamos dizer assim, a oposição, de certo modo, que fazia o trabalho desses homens até certo ponto libertadores em relação à expoliação do governo sobre o povo. Tanto é que como até eu escrevi na introdução do programa Hoje ao Meio-Dia e li aqui para os ouvintes, tá? O governo, especialmente nas gerações anteriores, o governo, quando não tinha poder sobre o povo, o matava, ou escravizava, ou submetia o povo a condições, né, devastadoras. Exatamente. Né? Então, conta pra gente em relação ao que te despertou a curiosidade dentro da investigação histórica, e quais foram as tuas descobertas ou essa cultura que tu absorveste da história, que tu jogou nas tuas letras musicais enquanto músico, enquanto compositor. Então, conta pra gente um pouco, respeitando, quem sabe, a linha do tempo daqueles acontecidos, em relação a essa história que a gente tem por trás hoje do teu trabalho, e também, né, considerando a própria história escrita pelos historiadores, tanto investigada por ti. Então, eu sempre falo que a história, ela existe, ela já foi contada, ela foi escrita, sempre esteve com bastante informações, né? Só que ela está à disposição dos pesquisadores, daqueles que têm interesse, que vão atrás, né? Existe um volume muito grande de informações, né? Sobre a história do Brasil, a história do contestado, enfim, toda a nossa história. Existem muitas informações, tanto em livros, em bibliotecas,
em grandes acervos, como no CEON, aqui em Chapecó, nós temos um acervo muito grande sobre a história do oeste de Santa Catarina. Nós temos no YouTube hoje acesso fácil para todos que queiram saber. Temos informações na ponta dos dedos hoje, mas até pouco tempo não tinha tantas facilidades. Acesso à informação era bem restrito. Então eram alguns historiadores, né, que se preocupavam e traziam. Até o início do século XX, toda essa região do sudoeste do Paraná, do oeste de Santa Catarina e até o norte do Rio Grande do Sul, eram chamadas de terras devolutas. Eram terras que as capitanias hereditárias tinham devolvido para o governo, para o imperador, porque não tinham conseguido sucesso no desenvolvimento. Aí eles deixaram para o povo e plantar, essas terras, na verdade, ficaram do governo, né? Eram terras da União, né? Sim. E na época do Império, o imperador até que achava interessante a presença desses homens aqui nesses locais distantes, porque se tinha o conhecimento de que as terras pertenciam àqueles que estavam utilizando, àqueles que falavam a língua. Então, para que nós não perdêssemos essas terras aqui para os espanhóis, enquanto que haviam caboclos falando um português arcaico, mas era português, essas terras pertenciam à coroa portuguesa, né? Então, a partir do momento da República, é que muda todo esse contexto, porque então agora um novo momento, é necessário fazer com que essas terras sejam vendidas para alguém que produza nelas e recolha impostos. Sim. Coisa que até então não acontecia, porque o caboclo que morava nas terras, ele não pagava imposto, ele não era proprietário da terra, mas também ele não tinha a necessidade de produção, porque a natureza já havia dotado ele de tudo que ele precisava. Ele precisava uma caça, precisava um peixe, precisava um cereal, uma raiz, ele encontrava na natureza. Sim. Então ele não tinha uma necessidade de... Não era algo vital. Né? A providência daquele plantio, quem sabe. Ele não estava inserido na economia de então, entende? Sim. Ele era uma pessoa... como ele é descendente de índio com portugueses ou espanhóis, ele era meio índio. Um povo simples também. Então ele vivia numa choupana lá na costa do rio, onde ele tinha todos. E isso se proliferou aos milhares, entende? Tinham milhares de caboclos que... de fato fugiu do controle dos governantes daquele período. E na época em que se desenvolveu de uma maneira totalmente alternativa aos moldes republicanos, vamos dizer assim, né? Pela própria fartura de alimentos e de expansão territorial, né, que existia, devoluto, né, sem ter donos, isso, então propiciou que essa população se aumentasse geograficamente. Sim, eu imagino exatamente isso como sendo uma das principais preocupações de parte dos governos daqueles tempos, porque eles, pensa bem naqueles escritórios fechados, aquelas salas de reunião fechados e confabulando e planejando um ataque contra esses líderes sociais que despontavam, já que se as terras eram devolutas, consideradas como tal. Então, o que esperar de um lugar assim? Eles não podiam esperar ter, naquele momento, todo o controle sobre aqueles povos. E a partir do momento que despontam líderes sociais que começam a divulgar e vamos dizer assim, disseminar uma proto-democracia, isso já colidindo com as aspirações dos governantes, que por seu lado, obviamente queriam a arrecadação de impostos e tal. Então aí já se criou um atrito forte, mortal, literalmente mortal, porque dezenas de milhares de pessoas morreram, foram exterminadas, né? Conta para nós um pouco sobre isso. Então, a população da época, eles viviam num sistema chamado sistema faxinal. O sistema faxinal é um sistema que
onde se agrupam diversas famílias, possivelmente da mesma geração, da mesma sobrenome, e nessas áreas eles cultivam, produzem e partilham dessa produção. Então são chamado a economia faxinal. Na nossa região nós tínhamos assim, ainda existem hoje em comunidades chamadas, por exemplo, Faxinal dos Guedes. Aqui na onde é Irani hoje era chamado Faxinal dos Fabrícios, porque eram os Fabrícios das Neves que dominavam a região aí, então era chamado Faxinal dos Fabrícios. E esses faxinais, eles tinham esse sistema, é uma espécie de um socialismo primitivo, entende? Sim. Onde tudo se produz e se partilha entre si. E com isso os governos eles não ganhavam nada com isso, entende? E se esse movimento crescesse, o próprio hoje se fala em governabilidade. Afrontava a República. Hoje se fala muito em governabilidade. Afrontava a República porque sim, eles perderiam total controle. A partir do momento que o Brasil se torna república, essas terras elas começam a ser comercializadas para grandes companhias que depois subloteavam e vendiam para outras companhias, que essas pequenas companhias vendiam para os agricultores descendentes de imigrantes, principalmente da região do Rio Grande do Sul, aqui os ítalos germânicos, né, que foram adquirindo essas terras para fazer um novo momento econômico do Brasil. E com isso há a revolta desse povo que estava ocupando o território, como poceiros, estavam aqui há centenas de anos. Deixa eu fazer uma pergunta bem capciosa, vamos dizer assim. O seguinte, nesse período, tá, em que se tinha os sistemas faxinais e tal, o Brasil já era república independente? Já. Tá. Então não havia nenhuma influência da coroa portuguesa sobre tais feitos e, digamos assim, sobre tais interesses? Ou havia ainda uma troca, algum tipo de lucro visado pelo governo brasileiro para negociar com a coroa portuguesa ou com outras coroas? O lucro que a coroa portuguesa tinha na época mesmo com o Brasil, considerando o Brasil independente, ocupando a área, o lucro que eles tinham era manter essas terras sobre o poderio de Brasil, de Portugal ou de Brasil, entende? Porque aonde estivesse sendo ocupado por portugueses era de Portugal, e aonde que era utilizado por espanhóis era dos espanhóis. Então a expansão da fronteira era muito importante, a presença de elementos que falassem a língua portuguesa. Então esse era um lucro que a coroa tinha. Inclusive uma forma deles manter o controle daquelas terras. Inclusive eles nomeavam coronéis. Você é um coronel, aqui nós tivemos o coronel Fragoso. Sim. Você é um coronel, você vai para aquela área distante lá e leva um agrupamento de pessoas junto contigo e domine aquela área. Entende? Sim. Então era um domínio sem daquela documento. Nacionalidade, descendentes dos ibéricos. Exatamente. Portugueses. Então, a partir do momento que o Brasil passa a ser república, então esses mandatários eles perdem o seu mando sobre essas terras. Sim. E a revolta começa a partir dos coronéis perdendo o mando das terras. Então eles começam a juntar gente com eles para lutar contra o governo central, tentando se manter no poder dessas terras. Sim, entende? Exatamente. E aí que começa... E com aquele sistema proto-democrático em expansão, tá? Considerando a ação missionária, vamos dizer assim, desses monges, e isto já coligia contra o interesse do governo. Os monges é uma parte interessante da história, porque ela logo após a Revolução Farroupilha... Porque a presença deles é desde a tomada da América até a independência do próprio Brasil. Então, a nossa história regional aqui conta com 3 monges principais, que é o monge João Maria de Agostini, que é um monge que tem toda uma história marcada, assim. Ele sai da Itália, né, da região do Piemonte, e vem para o Brasil. E passa por vários
países da América Latina, inclusive Argentina, Colômbia e tal. E ele acaba a sua trajetória lá no Novo México. Então, quer dizer, ele passa como um peregrino e onde ele passa, ele junta gente, junta muita gente. No sul dos Estados Unidos, Novo México. Isso, no sul dos Estados Unidos. Então você vê que ele tem uma trajetória muito grande. Aplicando isso a uma escala daquele tempo, em termos de transporte, meios, nossa, era uma missão para anos. É uma missão incrível, né? Então, hoje, a sua trajetória está muito bem registrada em livros de histórias, em defesa de teses de historiadores. Daqui até lá em cima, né? Toda a América, basicamente. Todo um conhecimento sobre a trajetória dele. Então, ele não é uma lenda, ele foi uma pessoa que passou por aqui e, inclusive, ele ficou preso 11 anos na Argentina durante a ditadura de Rosa, porque ele não conseguiu apaziguar os índios charruas. Então a missão dele era apaziguar os índios charruas, ele não conseguiu, ele ficou preso. Quando ele se libertou, ele veio para o Brasil. Aí ele passa pela região missioneira do Brasil aqui, Santo Ângelo, São Miguel e tal, e vai até Porto Alegre. Lá ele tem registro que ele tinha coronéis conferenciou com o próprio presidente da província na época. Depois ele se desloca para Santa Maria, onde ele fez parada durante muito tempo. E como isso era logo após a Revolução Farroupilha, 1840 e poucos por aí, isso começou a incomodar o presidente da província, porque podia ser um novo ajuntamento de pessoas que pudessem resultar numa nova revolução, alguma coisa assim. Então eles deportam ele para Santa Catarina. E ele vem para Santa Catarina e na época o governador de Santa Catarina vai ter que manter ele preso, de alguma maneira. Então ele, em respeito à pessoa que ele era uma pessoa que tinha uma áurea muito grande de espiritualidade, e que isso atraía as pessoas e era esse o medo dos poderosos, exatamente. Então dos governantes. O governador de Santa Catarina pergunta para ele se ele quer ficar preso numa prisão lá em Florianópolis ou quer ir para uma ilha, ficar livre, mas dentro de uma ilha. Então ele preferiu ir para a ilha. Ele foi para a Ilha do Arvoredo. E lá ele fica durante uma grande temporada. E dali ele desaparece. Ele desaparece da Ilha do Arvoredo e a sua história vem sendo contada agora da aparição dele lá no Novo México. As fotografias, todas as características ele. E os feitos eram semelhantes também, porque tanto aqui quanto lá? Ele tinha algumas características assim, por exemplo, faltavam 2 dedos da mão esquerda. Ele tinha um jeito dele agir sempre vestindo uma túnica de capuchinho, né? Porque ele era um monge que tinha formação em monastérios na Itália. Então ele, por todos os lugares onde ele passava, ele passava nas igrejas. Ele era italiano? Ele era italiano. Ele passava nas igrejas. Dominava português. Passava nas igrejas e ali ele registrava sua presença no livro Ata da igreja. Porque toda a igreja, ela tem um livro. Mapearam os rastros dele. Então os historiadores mapeiam a passagem dele. Por todo o Brasil. E eis a prova. E são provas contundentes. Um histórico, e não apenas uma tese defendida por alguém. Exatamente. Então, esse é o João Maria lá, e esse monge, ele desperta na população cabocla um sentido de empoderamento das regiões onde eles estão, entende? E passam a defender essas regiões com unhas e dentes, entende? Quando chega o segundo monge... Passa a ser uma missão. Quando chega o segundo monge, ele aparece logo depois da Revolução Federalista. De 1895, né? Nessa época ele aparece e ele permanece na região por pouco tempo, mas deixa bastante forte a presença dele na região, que é o João Maria de Jesus. Então é um monge que pregou também. Me diz uma coisa, um parêntese entre o tema do João Maria e depois a gente fala um pouco sobre o Zé Maria. Correto? Correto. Tá. Nesse lapso entre um e outro, entre a história de um, a ocorrência de um e do outro, me diz uma coisa, se sabe que desde tempos
memoráveis das antigas tropeadas, dos antigos tropeiros, os carreteiros, como queira chamar, era relatado, tá, de sul a norte, era relatado a presença de eventos marianos, tá, aparições de Maria, mãe de Cristo, tá, enfim, tem alguma relação estabelecida entre a missão desses caras aqui, desses monges, e quem sabe esses fatos histórico-religiosos antigos das aparições marianas relatadas historicamente pelos antigos tropeiros? Existiu na linha do tempo alguma conexão entre esses fatos? Eu não tenho lido nada sobre isso, assim, mas o que se conta dos monges, o que se escreveu sobre eles, é que eles eram pessoas que tinham sensibilidade, que tinham dentro da sua espiritualidade esse contato com a espiritualidade, com o divino, digamos assim. Mas não tenho nada assim sobre a aparições marianas. Mas dentro do nome deles é bem curioso, porque sempre eles se chamam, tem um nome masculino e um nome feminino junto. É João Maria, José Maria. Então essa coisa já parecia da Maria algo predestinado a embasar uma missão clérica, eu diria. Não vou colocar como sendo católica, porque naquele tempo a influência do clero europeu era muito mais forte do que hoje nós temos a Igreja Católica. Mas na nossa região o clero era ausente. Então nós temos assim a participação da Igreja Católica, talvez, ou de outras igrejas, elas não eram marcantes dentro do solo contestado. Talvez por isso da força desses monges. Sim. Que eles pregavam um cristianismo antigo, entende, lá. Conservador, talvez. E não tinha dentro dos moldes não tinha a presença da igreja. A igreja aparece no conflito do contestado, quando começa a coisa virar um conflito, então aparecem alguns padres que vêm para tentar resolver o conflito, mas até então a presença, essa população, elas tinham como a parte espiritual era regida por esses monges. Sim. Em relação à história que tu me contaste anteriormente, em relação a Irani, né, onde foi, e aí a gente entra no tema do monge Zé Maria. Zé Maria. Tá. Ele tinha uma abordagem, entre aspas, filosófica, digamos assim, aquilo que ele defendia, a linhagem de pensamento que ele defendia, as ideias que ele difundia, era que aquele povo precisava se preparar para o arrebatamento deles mesmos. Sim. Tá? Uma espécie de arrebatamento, não foi esse o termo que eu li, era um outro termo. Eles deveriam se preparar para o fim dos tempos. O problema infelizmente, o problema é que existiu um massacre, existiu uma carnificina, existiu um assassinato de mais de 20 mil pessoas, por parte do governo. Exatamente. Entendeu? Então eles pregavam, eles tinham uma leitura muito forte de livros que pregavam o sebastianismo, que é aquela história portuguesa do exército de São Sebastião que desaparece e é um mistério sobre isso. Então, o que eles pregavam é que os soldados que lutassem a favor daquilo que eles estavam lutando, mesmo que eles morressem, eles ressuscitariam e voltariam junto com o exército de São Sebastião para lutar com o povo dele. Nossa. Então esse povo era imbuído desse pensamento. Não, nós vamos lutar, se nós morrer, nós vamos voltar. Tanto é que quando Zé Maria morreu no primeiro combate aí no Irani, em 1912, ele foi enterrado numa cova rasa, na esperança de que ele ressuscitasse, para não dificultar a saída dele, né? Estava com veemência, que ele então, dizia, quem sabe de modo literal. Eles eram uma população muito ignorante, muito ingênua, entende? Então, acreditava-se. Eu li a respeito que depois da morte dele, até acontecer a carnificina que erradicou com aquele povo, aquelas virgens pregavam o retorno dele. Exatamente. Cara, isso em relação, se tu parar para pensar,
a maneira que os governantes interpretavam isso num caráter social, cara, então aquele fim daquele povo já era uma tragédia anunciada, porque era uma afronta ao governo brasileiro daquele tempo. Então eles usavam essa questão das virgens, né? Por exemplo, o Zé Maria, ele usava a questão de que ele precisava de 3 virgens que ficasse com ele, que dormisse com ele, para que ele tivesse contato com o além, entende? Sim. Então, a partir do momento que ele morre, essas virgens, elas passam a assumir comando também. Isso nos soa um pouco absurdo, mas acontece que ao longo da história, se a gente voltar no tempo, nos primórdios da religião cristã do passado e mesmo de outras religiões que não tinham nada a ver com o cristianismo, religiões pagãs antigas, tinham essa mesma linhagem de pensamento. Eles acreditavam que através da conjunção carnal se atingisse era uma espécie de apoteose. Eles atingiam um ponto em que o contato e a equiparação deles para com a sabedoria direta de Deus, da divindade, lhes fosse otorgada ou lhes fosse concedida por aquele momento, com inspirações e revelações daí por diante, conforme a crença do povo. Então, no final era uma ideia amplamente difundida, né? O conflito final, né, onde que aí as virgens assumiam, mas logo em seguida a própria população descobriam que era uma farsa, que aquilo não funcionava, que elas estavam sendo manipuladas pelos coronéis. Passa a Maria Rosa, que foi uma das líderes, que era uma virgem também. Ela morre numa batalha, tal. Aí assume um rapaz que também quer ter virgens, e daí as virgens engravidam, e é uma coisa toda assim que acaba virando um barril de pólvora. Se tornou insustentável, né? E o último reduto, no caso, que foi de Santa Maria, né? Onde ali foi exterminado todos, né? Porque os que não morreram de fome morreram bombardeados pelo exército. Sim. Ali já era o comando de uma pessoa totalmente sem conhecimento nenhum. Ele era um boiadeiro, né? Então ele assumiu o comando porque ele era um cara que tinha uma voz muito poderosa, de gritar com os bois, então ele assumiu. E ali tinha eloquência, conseguiu arrebanhar, digamos assim, o próprio povo. E ali foram cometidos muita injustiça, muita coisa ruim aconteceu ali antes do combate final, né? O próprio extermínio dos colegas, das crianças, dos velhos. De certo modo, era uma parte da sociedade tanto em colapso quanto fora do controle um desespero total, né? E aí o Estado, ao invés de vir trazer a religião, trazer a educação para esse povo, ele trouxe o fim, né? Trouxe o extermínio da população. Então era mais fácil, porque anos antes, né? Eles já tinham feito o extermínio lá em Canudos, né? De uma grande população cabocla lá também, né? E no pós-contestado também aconteceu muita coisa na região que não estão em livros de história, mas que aconteceram. Porque o território gaúcho, por assim dizer, chamada limpeza da área. Uruguai, Argentina, todo o nosso atual Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Isso aqui, olha, resumo da ópera, tem muito sangue entranhado na terra. Era um verdadeiro barril de pólvora, né? Sim. Então, aconteceu isso, foram 100 anos já desse último acontecimento aqui contestado, então a gente espera que isso nunca mais aconteça em solo mas que tais memórias nunca sejam perdidas. Uma guerra fratricídia, né? Onde os irmãos matando irmãos, né? Então a gente espera que isso jamais seja testemunhado, de alguma maneira venha a acontecer outra vez, né? Porque acreditamos que a nossa população, a nossa civilização, ela está num estágio nível bem de realização avançado, bem diferenciado, onde que as desavenças, vários níveis podem ser resolvidas sociais, através do diálogo, né? Sim, exato. Várias, vamos dizer assim, várias facetas da sociedade já evoluíram a um ponto de civilidade em que todo aquele
aquele terror que os nossos ancestrais enfrentaram, creio que não venha mais a se repetir. Júlio, agora nós temos ainda 26 minutos do programa Sertão e Pampa. A gente preparou aqui algum material do teu trabalho musical. Temos uma faixa aqui já separada. Deixa-me ver aqui, tá aqui. A faixa 5 do disco Segunda Fronteira da Canção Nativa, Concórdia, Santa Catarina, 2013. Grande festival. Sim. E então, esta música chama-se Guitarreiro. A gente vai executá-la e depois disso, tu conta em 60 segundos, tu nos conta a história dela, que a gente roda outra, ok? 104 FM. Andava solto, amanhecia aqui, adormecia ali, batia leve sobre as cordas tensas, bastante suave se podia ouvir. Banhava a lua seu olhar tristonho, beijava o rosto sereno a flor, cantava sonhos, canções estrangeiras, combinações de notas estéreis. Andava o tempo e a história dentro, juntava tons para fazer canções, emagrecia a miséria rica nas cordas bambas de um saber sem fim. Condecoravam as noites eternas, não merecendo beber sem luar. Agradecia aos deuses noturnos, andava solto, alheio. E a história dentro, juntava tons para fazer canções, emagrecia a miséria rica nas cordas bambas de um saber sem fim. Condecoravam as noites eternas, não merecendo beber sem luar. Agradecia aos deuses noturnos, andava solto, alheio. FM é a minha, a sua, é a nossa rádio. 104 FM. Então, estamos de volta, agora são 13 horas e 39 minutos, 21 minutos para as 14 horas. Então, Júlio, conta para nós um pouco, uma síntese do que inspirou a letra desta música que nós ouvimos agora. Bom, essa música aí foi inspirada no próprio João Maria, né? É um andarilho, alguém que anda, que não tem morada certa, que passa pela vida de galpão em galpão, levando consigo suas histórias e a sua filosofia de vida e deixando sempre
uma saudade por onde passa, através das suas canções, aí eu já misturo um pouco da arte, né? Como se ele tivesse levado junto um instrumento musical para fazer as suas pregações e tal. Não era o que acontecia, mas na música a gente procura sempre... Mas muito interessante essa tua visão artística desses fatos históricos, pelo seguinte, a música caipira, tu já deve ter lido a respeito também. Sim. A música caipira, o que ela é? Ela é um substrato social da absorção do povo, daquele povo de baixa cultura até então, um resultado da influência dos padres jesuítas que vinham com as violas portuguesas. Exatamente. Tá? E o guitarreiro, Cara, esses dias eu tava ouvindo, né? eu tava ouvindo algumas músicas caipiras para procurar entender um pouco, viajar na linha do tempo de fato. E assim, ó, uma observação minha. E tu és músico, tu tá aqui para me contestar caso eu esteja enganado. Assim, ó, as primeiras músicas caipiras, aquelas ditas de raiz, quando tu para ouvir, agora nós não vamos ter tanto tempo, mas quando tu para ouvir aquelas modas de viola, elas se parecem muito com não sei se são chamados hinos tocados até hoje, cantarolados nas igrejas católicas. Né, por assim dizer, se o povo estava sendo catequizado, literalmente catequizado pelos padres que vinham da Europa para cá, através da viola portuguesa, que era uma viola de 12 cordas, 10 cordas. O termo 10 cordas, perfeito. O termo violão surgiu depois aqui no Brasil em comparação, porque aí veio o violão da Espanha e de outros locais do Ibérico, e aí, é um violão. Então, aí surgiu o termo, a nomenclatura violão. Na verdade, porque lá era viola portuguesa, viola espanhola, viola de 10, 12 cordas, 6 cordas, enfim. Que vinha do Mediterrâneo. A viola, ela é o alaúde medieval. Ela vem com uma afinação chamada barroca, né? A viola barroca, que ela vem para o Brasil justamente com os jesuítas. A música brasileira, quem implantou a música no Brasil foram os jesuítas. Sim. Lá ainda. Então a viola, através daqueles cordófonos, ela é um instrumento muito ancestral. Dos instrumentos de corda, ela é o mais ancestral. Aí ela passa a ser violão lá em Portugal ainda, quando é adotado mais um jogo de corda. Você coloca 12 cordas. A caixa de ressonância ampliou, né? Ampliou e ela passa a ter 12 cordas. E como o tamanho era maior, foi mencionado o violão. E passa a receber a afinação do piano. Então se transforma no violão, porque era uma viola maior. Sim, uma viola com era um aumentativo, mais, literalmente um aumentativo. E logo em seguida ela é retirada as cordas finas e fica só as 6 cordas. Então é o violão que nós temos hoje. Sim, nosso violão clássico, guitarra clássica. Mas ainda existe o violão de 12 cordas, que é a chamada violitarra. Violitarra, que é o descendente da viola também, e passa a ser violão em Portugal. E ela vem para o Brasil já no século XIX, né, porque ele é criado no final do século, na metade do século XIX. E a viola é muito antiga. Os pesquisadores não têm uma descendência. Não mapearam na linha do tempo ainda. Porque ela é o alaúde lá na Idade Média. Lá, no Oriente Médio, na Europa Oriental. Né? E essa milonga que nós tocamos aqui no sul do Brasil, ela é oriental. Ela é a influência dos árabes, né, nas invasões que os árabes tiveram na Europa. E justamente naquelas invasões, a fuga dos europeus para o Brasil, mundo. Exatamente. E já traziam essa influência junto com a música. Era o que eles sabiam fazer, né? Então a milonga, ela é de influência árabe. Já falando em milonga, assim falou Zé Maria com Júlio Gomes. Depois tu nos fala, aí a gente vai tentar cumprir com a meta de 1 minuto. É muito conhecimento, é muito interessante e é impossível exprimir tudo isso em 1 minuto, né, Júlio? Mas vamos ouvir contigo mesmo aqui, né, Júlio? Assim falou Zé Maria. É milonga, né? É uma milonga tangueada. Perfeito. Vamos lá então. 1h44. Vamos lá. 104 FM é a minha, a sua, é a nossa rádio. 104 FM.
mate na madrugada, com a alma ainda nua, o galo canta pra lua, logo vai amanhecer. O violãozinho baio lá no alto da coxilha, quando o rancho essa noite eu acho que vai chover. Quando o rancho essa noite eu acho que vai chover. Vamos reunir os cavalos, vamos ficar de soslaia, preparando toda a tralha, porque vamos precisar. Não recuamos um passo, pois conquistamos esse espaço, e agora precisamos pra plantar e pra criar. E agora precisamos pra plantar e pra criar. Aqui tem chinas misturadas com crianças, tem ginetes bons de adaga, tem velhos e tem guris. Nós chegamos aqui primeiro e não vamos desistir. Republicano e farrapo já nos deixaram em trapos, agora vamos resistir. Republicano e farrapo já nos deixaram em trapos, agora vamos resistir. Chame o Coronel Fragoso lá das bandas do engenho, que os homens do Paraná tão loucos pra uma peleja. Se for preciso assim seja, nós não vamos desistir. Dou um boi pra não entrar e a boiada pra não sair. Dou um boi pra não entrar e a boiada pra não sair. E a boiada pra não sair. Eu vou abrir o microfone aqui do Júlio, enquanto a gente localiza a outra faixa musical. Júlio, conta pra nós, então, aí em 30 ou 60 segundos, do que falamos nesta música. E a própria música, ela já contou a história, né? Ela fala do momento em que o monge José Maria reúne a caboclada na noite do dia na noite do dia 21 de outubro de 1912, né? E fala para eles o que vai acontecer, que a iminência do ataque estava próximo. Ele já tinha informações de que o capitão João Gualberto estava com um piquete de soldados do Paraná próximos ali e eles iam atacar. Pensa na adrenalina desse então, povo, provavelmente o ataque ia ser na madrugada, porque literalmente adrenalina. O exército sempre procura atacar na madrugada. E eles tinham conhecimento, ali eles tinham comandantes, né? Tinha o Coronel Fragoso junto, tinha o Coronel Fabrício das Neves e o comandante espiritual era o Zé Maria, mas ele também era um guerreiro, ele também era um soldado, já tinha sido soldado do exército e tal, então eles conheciam. Nossa. Ele sabia pensar como um coronel, exatamente, tropa, né? Exatamente. Então na madrugada vai acontecer isso aí, entendeu? E nós chamem o pessoal, vamos se reunir, reúne todas as tralhas, monte os cavalos, nós vamos precisar. Aqui tem mulheres, né? China é a maneira de falar. Sim, aqui tem chinas misturado com crianças, tem velhos, mas tem ginetes bons de adagas, quer dizer, pessoal que sabiam lidar com as ferramentas, com adaga, com espada. No topo da lista, o próprio. Então, protejam as crianças, protejam os velhos. Que absurdo. E inclusive as crianças foram exterminadas. Então, nesse momento... Não teve critério, todo mundo estava lá. Nesse momento, não. Nesse primeiro momento, não. A luta foi curta. Entre homens. Foi entre os homens. E se deu por na verdade, o que aconteceu? Se a metralhadora da polícia do Paraná não tivesse engasgado, porque ela engasgou porque passou por umidade, passou pelos rios e tal. Então, no momento do ataque, se a metralhadora não tivesse engasgado, a guerra do contestado talvez não teria acontecido. Porque daí eles iam eliminar todos ali, todos os caboclos ali, e teriam atingido o seu objetivo. Mas como a metralhadora deles engasgou, os caboclos obtiveram vitória. Nossa, providencial foi isso. Então, né? eles Incrível. obtiveram vitória ali, e daí eles ficaram fortes para
continuar lutando, né? Sim. Agora, antes das nossas considerações finais, Moinho Velho com Júlio Gomes. Depois a gente fala rapidinho sobre ela e e aí tu já entra com as suas considerações finais, tá ok? Moinho Velho com Júlio Gomes. As pedras do moinho velho vão girando sem parar. A água bate na roda e faz a pedra girar. E vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando sem parar. E vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando sem parar. Ai meu bem, quem tem mói, quem não tem mói também. Ai meu bem, quem tem mói, quem não tem mói também. Ai, só na primeira e na segunda. Peneira grossa, peneira fina, peneira grossa, peneira fina. Da peneira grossa sai a canjica, a farinha sai da peneira fina. Peneira grossa, peneira fina, peneira grossa, peneira fina. A peneira grossa faz a canjica, a farinha sai da peneira fina. E vai girando, vai girando, vai girando, vai girando sem parar. E vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando sem parar. Ai meu bem, quem tem mói, quem não tem mói também. Ai meu bem, quem tem mói, quem não tem mói também. Quem tem mói, quem não tem mói também. Quem tem mói, quem não tem mói também. Essa foi então a música intitulada Moinho Velho com o Júlio Gomes. Júlio, fala então rapidamente sobre essa composição e aí eu já vou abrir microfones para tu falares também em relação a algum meio de contato para contigo, tanto sobre o teu trabalho musical quanto mesmo a quem quiser chegar um pouco mais perto da história e te visitar ali na Casa da Cultura e ir um pouco mais a fundo atrás dessas informações. Então, diga-nos do que tratou essa música. Essa música ela é uma pincelada básica daquilo que nós falamos antes sobre o sistema faxinal, né? O sistema onde os caboclos viviam, onde todos produziam e misturava-se tudo e dividia-se. Então, porventura aquele que não teve, não produziu, não conseguiu uma produção boa, ele também partilhava da produção dos demais. Né? Então, era o sistema assim, quem tem, mói, quem não tem, mói também, numa referência a moer o trigo, moer o milho, moer, né? Se eu tenho, eu vou lá e eu moo. Então tem a peneira grossa, que faz a canjica, no moinho, né? A peneira grossa faz a canjica, e a peneira fina faz a farinha. Então para ter uma rima, para ter uma... Exato, e outra, um poema muito rico em relação a isso, sim. Posso também As minhas músicas, elas são bastante subjetivas, elas não são músicas assim, tu vai ouvir a história, vai entender toda a história. Posso corroborar tuas palavras? Pode. Pelo seguinte, através do quê? Aquele tempo era o ápice da tecnologia daqueles moinhos do passado. Que estava chegando. Exatamente. Era exatamente o contrário. Fala foi bem pertinente. É exatamente o contrário. Até então o caboclo conhecia o pilão para moer o milho, né? Moer a farinha e o milho, eles faziam no pilão de madeira. Os moinhos estavam chegando. Os moinhos estavam chegando com a colonização italiana e tal. Estavam chegando os primeiros mas o que me coloniais. referi em termos tecnológicos é de que depois disso, com o Big Bang industrial dos anos 50 para frente, aí a coisa mudou drasticamente, tecnologicamente. Mas naquele tempo, como os moinhos os moinhos que existiam naquele tempo, naqueles moldes de tecnologia,
Era o máximo. Era o máximo. Sim, era o fantástico, entende? Exatamente. Tanto é que aí que eu me refiro. naquele tempo você caminhava a cavalo durante quilômetros e quilômetros, às vezes durante um dia, às vezes 3 dias, para ir até um moinho, moer a sua farinha, né? Levava em lombos de cavalo, né? E trazia a farinha pronta. Então, até então, se usava o pilão de madeira para moer o milho. Sim. Bom, Júlio, agora são 5:45, me diz aí, então, um meio de contato para contigo, para com a Casa da Cultura, para acessar esses trabalhos, toda essa riqueza histórica. Na verdade, assim, eu tenho esse trabalho postado no YouTube, então todas as pessoas que querem ter acesso, entrem no YouTube e procurem por Júlio Gomes, Vereda das Missões, que ali são 10 canções, que é um trabalho musical que eu fiz e foi apresentado em 2013 no Teatro Municipal Maria Luísa Matos, e a partir disso eu disponibilizei no YouTube. E temos feito muitas apresentações por aí com esse tema, né? E falando sobre o caboclo, falando sobre a nossa cultura e tocando essas músicas. E para me encontrar é fácil, eu estou na Fundação Municipal de Cultura durante todo o dia e as portas estão abertas para todos aqueles que queiram ir lá, que tem alguma demanda, que tem alguma ideia para trocar com a gente e queiram de alguma maneira entrar em contato com a cultura de Concórdia. Eu estou lá representando o município e trabalhando arduamente para que nós desenvolvemos cada vez mais a nossa cultura, que já é forte e bastante preponderante no nosso município e região. Perfeito, muito obrigado, Júlio, pela tua presença, tá? 2 horas passaram em 5 minutos para mim, foi um prazer te ter aqui, tá? Então nós conversamos agora no começo dessa tarde de domingo com Júlio Gomes, músico e também superintendente municipal da cultura aqui de Concórdia, Santa Catarina. Para encerrar, a música também com Júlio Gomes, Maria Retirante. De minha parte, obrigado. Nos veremos então no próximo domingo com mais uma edição, com a 3ª edição do programa Pampa e Sertão. Até lá, pessoal. Boa tarde. Que vai pra lá, e o boiadeiro a boiar. Ainda era madrugada e nunca mais voltou pra cá.